E mais, Clarice Oliveira, o interlocutor será Flávio Bolsonaro. É ele quem vai conversar com Jair Bolsonaro e anunciar o apoio de Jair Bolsonaro. E aí há uma falta de uma definição pública, né? Isso tem desagradado os aliados de Tarcísio. Tarcísio precisa colocar o bloco na rua. As últimas pesquisas mostraram que ele é pouco conhecido no Norte e Nordeste. Ele precisava, caso queira se viabilizar como candidato à presidência, colocar o pé no barro e rodar o Brasil inteiro. Mas enquanto Jair Bolsonaro não decide, Tarcísio fica encastelado em São Paulo porque é candidato à reeleição. Uribe, mais do que isso, né? O jogo eleitoral no Brasil não permite um calendário como esse, pura e simplesmente porque a campanha presidencial ela começa já na virada do ano. A gente que acompanhou, cobriu várias eleições, sabe que é assim que o jogo funciona. Então, o simples fato de as convenções acontecerem em julho do ano que vem permite que o ex-presidente Jair Bolsonaro ou qualquer pessoa que seja envolvida no pleito presidencial bata o martelo formalmente, mas fora da formalidade, o candidato tem que ser escolhido muito antes e não à toa tem um clima de impaciência muito grande no entorno do governador Tarcísio de Freitas, mais especificamente ali entre políticos que trabalham por essa alternativa, que estão enxergando essa demora, esse silêncio de Bolsonaro, como uma trava à competitividade do governador de São Paulo, caso ele queira disputar. O Tarcísio de Freitas, de qualquer forma, tem que ter a escolha feita antes de abril. Não existe. Julho é uma coisa que simplesmente não existe, porque o governador tem que deixar o governo de São Paulo. Ele precisa sair do cargo para poder concorrer. Então, no minuto em que Tarcísio se desincompatibiliza do cargo de governador, a gente já sabe que ele é candidato. Então, assim, não tem nem como estender, adiar a batida desse martelo para além de abril, é simplesmente impossível. Mas os aliados e defensores da candidatura de Tarcísio entendem que ele precisa fazer isso antes, por uma série de motivos. Primeiro, porque Lula já está com o carro na rua. Se a gente for olhar só para o movimento do presidente petista nas últimas semanas, a gente tem várias conquistas importantes que foram trabalhadas por ele, já do ponto de vista eleitoral. Você tem a COP30, que acontece neste momento em Belém, você tem a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E só para citar alguns exemplos, fora o quanto o presidente Lula está explorando a sua relação com o Donald Trump na negociação do tarifaço. E a tendência é que, uma vez virada a chavinha para o ano eleitoral, esse movimento se intensifique. A expectativa de que o presidente passe a viajar mais, por exemplo, pelo Brasil. Isso já se configura numa pré-campanha e é assim em qualquer eleição. Então, não à toa, no círculo próximo de Tarcísio, tem uma expectativa de que a decisão seja tomada e esse martelo seja batido já nas próximas semanas, se possível, porque depois que Bolsonaro for preso na trama golpista, fica ainda mais complicado fazer a transferência desse capital, deixar tudo organizado. Mas você tem toda a razão, né, Uribe, de que o Bolsonaro tem poucas semanas aí, em tese, para fazer esse trabalho com alguma tranquilidade antes que venha a decisão da sentença final no Supremo Tribunal Federal por conta da trama golpista, que é um elemento a mais que põe pressão sobre o ex-presidente. Agora, tem ainda no círculo de Bolsonaro, principalmente ali na família e naquele bolsonarismo chamado de mais raiz, um sentimento de que o caminho deveria ser outro. Tem uma preocupação do bolsonarismo perder relevância e você ter um candidato da direita, Tarcísio de Freitas, mas com um bolsonarismo enfraquecido. Daí a tese de que o sobrenome permaneça nas urnas. Eu tenho ouvido com frequência cada vez maior especulações sobre Flávio Bolsonaro estar posicionado para ser candidato à presidência numa alternativa como essa. O que me parece e o que parece acontecer na avaliação de algumas pessoas próximas a Tarcísio é que Bolsonaro ainda não decidiu qual caminho ele quer seguir. Se ele for para
o formato aí mais promissor pelas pesquisas de intenção de voto, tentando torcer, quem sabe, por um indulto para ele próprio com um presidente eleito, a alternativa talvez fosse Tarcísio de Freitas. Mas se ele quer preservar o sobrenome Bolsonaro e o bolsonarismo como um movimento de liderança da direita, aí talvez a jogada do sobrenome fale mais alto. O que ele precisa é decidir em relação a isso, quais vão ser os próximos passos dele. Tenho ouvido mesmo. A avaliação da família Bolsonaro é que apoiar Tarcísio pode fazer com que Bolsonaro vire uma carta fora do baralho e nenhuma atenção ficará sobre ele. Então, nesse momento, ele preso, é melhor que ainda tenha uma atenção da direita para tentar aprovar o PL da anistia, porque a consideração é, ele apoiou Tarcísio, acabou o PL da anistia, não vai ter apoio da centro-direita. Porque Tarcísio já é o candidato. E há um outro ponto, interlocutores de Jair Bolsonaro já fizeram consultas no Supremo Tribunal Federal e receberam como resposta que um indulto de um presidente a Jair Bolsonaro pode ser considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então não valeria de nada. Por isso que faz todo sentido, Clarice Oliveira, que o candidato cabeça de chapa seja Flávio Bolsonaro. Isso está se desenhando muito forte nos bastidores. E Tarcísio de Freitas sairia como candidato à reeleição em São Paulo.